Queridos alunos, aqui quem fala é o professor Gilson de Matemática e nesse terceiro bimestre nós utilizaremos a apostila Aprender Sempre, volume 2. Eu vou postar uma foto da apostila aqui para vocês, tá bom? E a aula de hoje é sobre números racionais, como representá-los, parte 1. Então hoje nós teremos a parte 1 e na quinta-feira a parte 2 dessa aula. Aproveite a aula, assista, se possível, mais de uma vez e assim vocês conseguirão fazer os exercícios. Tudo de bom, até mais, bons estudos a todos. Do Aprender Sempre, números racionais, tá? Então vamos trabalhar a aula 1 aí, num módulo aí de seis aulas, tá? E já aparece a habilidade que a gente vai desenvolver nesse módulo aí, a habilidade EF07 MA05, tudo bem? Tá? Ler, interpretar e resolver um mesmo problema utilizando os diferentes algoritmos. Os objetos de conhecimento, fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. Tá? O conjunto dos números racionais. Tá? E a gente qualifica esse conjunto ali com a letra Q. Tá, ok? Tá? De quê? De quociente, né? Te obriga a trabalhar o quê? Te obriga, naturalmente, a trabalhar uma divisão. E toda vez que a gente fala em divisão, estamos falando do quê? Da velha e boa fração. Tudo bem? Então, vamos lá. O conjunto dos números racionais, que engloba todos os números que podem ser representados na forma de uma fração. Ó, vou grifar isso aqui. Ó. Todo número que pode ser representado na forma de fração, cujo numerador e o denominador são números inteiros, né, Viano? O conjunto dos inteiros, o pessoal do 8º ano já trabalhou lá no 7º, né? Tá? Um pouquinho de paciência, entendendo aquela questão do número negativo, né? Um grande conflito, né? Porque assim, tudo que você faz com o número positivo, você também faz com o número negativo, né? Guardadas as proporções. Mas se faz. Então, quando a gente está pensando aqui, ó, no número racional, tanto o numerador quanto o denominador, ele pode ser um número inteiro. Ah, professor, pode ser um número natural, os dois podem ser positivos? Pode, não tem problema nenhum. Ah, podem ser os dois negativos? Pode. Um positivo e um negativo? Pode. Aí vem a exceção da coisa, né? De modo que o denominador, tá? Obrigatoriamente ele tem que ser o quê? Ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, eu tenho uma fração, olha lá, um número racional, alguma coisa A dividido por B. Que é alguma coisa A? Pode ser um número inteiro, ou seja, positivo ou negativo. Tá? Por alguma coisa B. Olha, qual é a restrição para esse denominador, para esse número B? Ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, o A, que é o númerozinho numerador, que fica em cima, pode pertencer ao conjunto dos números inteiros, positivo, negativo, sem muitos problemas, tá? Ah, o numerador pode ser zero, tá? Tá? Então, fica, professor, o número que está em cima lá, o numerador pode ser zero? Pode. Qual é a restrição? O que ele não pode? O denominador, tudo bem? E aqui aparece, ó, A pertence, não sei se esse símbolo é novo, Viviane, para eles, né? Esse E aqui, ó, tá? A gente lê pertence, quando vai trabalhar lá a relação de conjuntos, né? Então, A dividido por B, deixa eu limpar isso aqui que está meio congestionado, tá? A dividido por B, tal que, olha a leitura dessa barra, né? Olha lá, tal que A pertence ao conjunto dos números inteiros, sem muitos problemas, e o B também pode pertencer aos inteiros, tá? Aí aparece um asterisco aqui, ó, nesse Z aqui, ó, que representa o conjunto dos números inteiros. Ou esse asterisco aqui, ó, na letra Z, representando o conjunto dos números inteiros, o que esse Z faz? Tá? Esse asterisco, ele exclui o zero. Tá? Então, toda vez que aparecer alguma representação literal, dos naturais, dos reais, né, que vocês vão ver posteriormente, ou dos inteiros, e aparece esse asterisco aqui, ó, o que você está fazendo? Você está excluindo o número zero desse conjunto numérico. Beleza? Tá. Bom, além disso, tá? Então, esses números também, o número racional, ele pode ser expresso na forma de decimal finito, tá? A gente vai ter algumas atividades para vocês aí, ou um infinito periódico. Vamos dar um exemplinho para eles, Vivi? Vamos. Tá? Então, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui, ó, um número racional, tá? Já que ele pode ser escrito na forma de fração, eu vou pegar 1 sobre 4.
Tá ok? Aqui a gente vai falar aqui, ó, do decimal finito. Tá? Se eu for fazer a divisão convencional, clássica, aí, né, aquele método padrão, eu vou chegar em 0,25. É um decimal, não é? A gente já fala muito sobre isso aí, né? A gente está trabalhando na casa dos décimos dos décimos, e décimos dos décimos são o quê? Centésimos. Então, a leitura correta aqui, a gente está lendo 25 centésimos, que é um decimal, tá ok? Mas veja, quando você fizer a divisão aqui, ó, de 1 por 4, no método tradicional, você vai encontrar resto zero. Tá? Então, além dele ser um número decimal, ele é o quê? Um decimal finito, ou seja, resto zero. Tranquilo? Bastante comum, né? Essa divisão é bastante conhecida e usual. Ou podemos ter ainda, tá, uma divisão cujo valor seja um infinito periódico. E essa é muito convencional também. Né? Vamos pegar o 1, por exemplo, e dividir por 3. Tá? Encontraremos um decimal. Tá? Deixa eu colocar um igual aqui. Ó. Borracha. Apaguei o que não devia. Borracha, caneta. Tá? Então, 1 por 3. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Aquele método tradicional da divisão, 1 dividido por 3, tá? Nunca vai dar resto zero. Certo? Então, aqui ó, teremos o 0,3, né? Sempre resto 1. Tá? Ou seja, acabou a exatidão da divisão. Não tem, tá ok? E aí, naturalmente, a gente já trabalha essa ideia aqui e sabe, né? Ou seja, 0,333, bastante conhecido, né? Ou seja, estamos trabalhando aí com o quê? Com um decimal infinito e periódico. Tá? Ou seja, ele não vai ter fim e a gente consegue identificar aqui ó, com clareza, né, o período de repetição. Portanto, a gente está falando, né, de uma dízima periódica. Tá ok? Então, é essa a descrição aqui para a gente. Clássico, a formação, eu tenho um A aqui em cima. O A pode ser o quê? Pode ser qualquer número inteiro, sem muitos problemas. Tá? E o B pode ser qualquer número, Viviane? Não. Não é? O que não pode? Não pode ser zero. Não pode ser zero, mas vou escrever não pode ser zero. Preguiça. Não, né? Isso, ó. Vamos lançar o asteriscozinho aqui. Pronto. Vamos fazer uma atividade, Viviane? Tá? Vamos. Perceba que aqui ó, aparecem 4 valores. Então, na letra A aqui, a gente com certeza consegue entender que a gente tem a conceito, né, o 99 centavos, ele está na forma decimal, e aí a grande questão, né, se a gente voltar lá no comecinho, é todo número que pode ser convertido, pode ser escrito na forma de fração. Tá? E aí o que acontece? A ideia de transformar em fração é que você entenda, é que você busque o quê? Tá? Esse padrão de repetição, né? Esse modelo que se repete ali, mesmo que seja uma dízima periódica. Então, acontece, quando você consegue identificar essa regularidade, né, esse valor da dízima, aí quando ela se repete, a gente consegue transformar em fração. Agora, quando a gente não identifica esse valor, tá, aí fica difícil. Existem processos complexos, né, se busca a geratriz lá da fração, aquela coisa toda, você acha, você tem um número decimal, né, às vezes extenso, você vai buscar lá a geratriz, mas não é esse o caso aqui, tá? Então, esse 24 graus aqui, ele também é um número racional, tá? Por quê? Porque aí a gente vai pensar assim, né, Viane? Ó, eu tenho o conjunto dos números naturais, aí a gente amplia, não é isso, tá? Vai lá para o conjunto dos números inteiros, tá ok? E aí o que vai acontecer? Vamos ampliar mais ainda até chegar lá no conjunto dos números racionais. Então, o que você percebe? Né? Que o conjunto dos números inteiros ele está contido nos racionais, que, por sua vez, está contido nos naturais. Tá? Ou seja, um número natural ele também é racional, mesmo porque a gente consegue escrevê-lo na forma de fração. Não é isso? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, deixa eu limpar isso. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, a situação aqui ó, do marcador lá da temperatura, o número 24, ele pode ser representado numa forma de fração? Pode, né? Basta para isso eu colocar aqui ó, o denominador 1. Pronto, ele está escrito na forma de fração. A gente tem na letra C aí a fração 3 sobre 10. Mas 3 sobre 10, a gente consegue identificar? Consegue, né? 3 dividido por 10, tá?
3, tá? 0,3 vezes 10, 30. Aí eu estou pensando lá ainda no 1 dividido por 3, tá? Inverteu. Portanto, aqui, ó, a gente recai naquela definição do quê? Do decimal exato. Ah, é decimal, professor? Ela é exato, né? Por conta do quê? Por conta do resto zero. Pode dar resto zero com uma casa depois da vírgula, sem muitos problemas. Ah, lá no 0,25, no 1/4, pode dar com 2 casas depois da vírgula. Pode ser que seja com 3 casas depois da vírgula, tá? 1/8, por exemplo, e por aí vai. E pode ser que a gente não consiga identificar, né, esse período nunca, né, que é o caso aqui da letra D. Ó. Veja que a gente não encontra um padrão, não sei se é visível para vocês, tá? Então eu tenho um número 0,4879500 e por aí vai. Então a gente não consegue identificar. Esse número, tecnicamente, ele vai para um outro conjunto numérico, né, Viviane? Chamado conjunto dos números irracionais. Então, aqui, ó, nesse momento, a gente nem vai falar dos irracionais. Vamos falar simplesmente que ele não é racional, ou seja, a gente não consegue convertê-lo em fração por conta do quê? Da não identificação de um período. Então, é essa questão, é esse o conceito aí. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Vamos continuar, Vi? Bora. Tranquilo? Tá? Olha lá. Então, convertendo uma fração para decimal. Os números racionais, eles podem ser representados de duas formas, bastante comuns, tá? No formato de fração, que é a primeira situação, e no formato de número decimal, né, como a gente já falou. Para transformar uma fração em número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador, como apresentado no exemplo aqui, ó, por exemplo, 3 dividido por 8. Então, se a gente pegar 3 e dividir por 8, a gente vai cair em que divisão? 0,375, por exemplo. Então, aqui, ó, a gente tem a representação desse número racional aqui na forma fracionária, tá? E aqui a gente tem a representação desse valor na forma decimal, tá ok? No caso aqui, a gente está trabalhando com o quê? Com os milésimos, sem muitos problemas. Vamos para a próxima atividade, Vivi? Tá? Bora. Olha lá o que a gente escreveu aí. Ó. Na letra A, B, C, D, E e F, colocamos algumas frações. E o que a gente quer? Né? Que você faça essa conversão, tá, do número racional fracionário para a forma decimal. É isso que a gente quer. Tudo bem? Ah, professor, posso utilizar que método? Faça a divisão convencional. Estou com um pouquinho de pressa. Tá, posso usar a calculadora? Até pode, tá? Mas entenda o processo.